Excelentíssimo senhor ministro Sérgio Moro, eu entendo até que a audiência ela já está um pouco repetitiva nas suas perguntas e eu também não pretendo fazer discurso político. Mas gostaria de fazer aqui uma pergunta que ainda não foi feita nessa comissão, tampouco no Senado, porque me parece um pouco estranho que um aplicativo utilizado pelo mundo inteiro, pela primeira vez tenha sido invadido, atingindo pessoas extremamente importantes na República, e isso tenha sido feito fruto apenas de hackers. Eu conversei com algumas pessoas que falaram um pouco da complexidade técnica disso, porque teriam que ser invadidos muitos telefones, de muitas pessoas diferentes, em tempo simultâneo. E, por enquanto, a versão que prevalece, que não foi confirmada pelo Intercept, é que a fonte seria de hackers. Eu gostaria de relembrar, no ano de 2015, quando a Operação Lava Jato estava no início, já chegando ao meio da operação, foi instalada aqui a CPI da Petrobras. Na CPI da Petrobras, eles contrataram uma empresa de investigação chamada Kroll, com autorização do presidente dessa casa à época, deputado Eduardo Cunha. Foi uma empresa contratada sem licitação, por mais de R$1 milhão, e, posteriormente, delatores afirmaram que o objetivo do deputado Eduardo Cunha era frear a Operação Lava Jato, e que ele queria contratar essa Kroll, que é uma das maiores agências de investigação do mundo, com esse objetivo. Os delatores, inclusive, afirmaram isso em depoimento. Depois, esse contrato passou a ser auditado no ano passado aqui pela Câmara dos Deputados, e a época em que o contrato foi feito, foi decretado um sigilo sobre ele até o ano que vem, o ano de 2020. Então, o que eu pergunto a Vossa Excelência é baseado nessa experiência. Se Vossa Excelência, ministro, em algum momento já se questionou ou já aventou a possibilidade desse vazamento que aconteceu não ter sido fruto de hackers, mas ter sido fruto de alguma agência de investigação, não necessariamente a Kroll, alguma quebra de banco de dados de qualquer parte do mundo, feita por políticos, grupos políticos ou grupos empresariais ou por qualquer instituição que tenha contratado qualquer tipo de agência de investigação com esse objetivo de encontrar alguma inconsistência na Operação Lava Jato. E pergunto também se a viagem de Vossa Excelência aos Estados Unidos, pouco tempo depois do vazamento, e Vossa Excelência disse, inclusive, que esteve no Texas, onde tem 3 agências, tem 3 escritórios da agência Kroll. Pergunto se Vossa Excelência, em algum momento nessa viagem, teve qualquer agenda relacionada a essa empresa ou a qualquer outra empresa de investigação no mundo ou qualquer agenda relacionada aos vazamentos do Intercept. Bem, a questão da deputada Clarissa é muito bem colocada, as indagações. Quando eu falo de hacker, a minha compreensão é assim, houve uma invasão criminosa de aparelhos celulares. Tá? Isso eu posso lhe assegurar 100% de certeza, até presenciei a minha. Né? E isso foi retratado em laudos da Polícia Federal, como também existem laudos das invasões dos demais. O meu sofreu tentativa, mas até onde eu tenho presente não foi acessado o conteúdo. Tá? Se foi um hacker isolado, ou se foi um grupo de hackers, ou se foi uma agência, ou se foi um grupo que contratou essas pessoas com habilidade para fazer isso, é algo que ainda está sendo apurado no âmbito da Polícia Federal. Falando assim, da minha suspeita em particular, sem que isso tenha presente os fatos da investigação que corre lá, a minha impressão é que foi um grupo poderoso, porque, afinal de contas, teria havido uma invasão ou tentativa de invasão de vários aparelhos, um grupo ousado, porque, vejam, tentativa de invasão do meu aparelho, como ministro da Justiça. Tá? A minha impressão é que houve ali uns estratagemas de contra-inteligência, a história de divulgar, foi um procurador que, contrariado, resolveu divulgar, ou foi um adolescente brincalhão que daí se passou pelas pessoas. Para mim, isso é tentativa de contra-inteligência. Agora, de fato, o que vai revelar vão ser as investigações. Né? Então, todas as possibilidades estão na mesa.
Mas que houve a invasão criminosa de aparelhos celulares, houve. Isso é um fato indisputável. Se foi um hacker isolado, um grupo, ou alguém contratou essas pessoas, isso está sendo objeto de investigação. Tá? Relativamente à minha viagem para os Estados Unidos, no fundo, essa viagem já está planejada há 1 mês, 2 meses. Né? Peço até escusas não ter vindo semana passada, mas era algo que já estava planejado e era complicado modificar. E qual foi o objetivo? Foi visitar várias agências de investigação nos Estados Unidos. Isso envolveu agências, normalmente são multi-agências, são escritórios que reúnem agentes de várias áreas de aplicação da lei. Então, nós fomos em El Paso, lá, por exemplo, no chamado EPIC, El Paso Intelligence Center, que é, na verdade, um escritório mais focado em controle de fronteira. Nós fomos na DEA, nos Estados Unidos, num escritório chamado Special Division Operations, que diz respeito mais à questão de investigação de tráfico de drogas, força-tarefa. Tá? E fomos em alguns outros, fomos no FBI, né? Até tivemos lá uma visita para conhecer os sistemas dele de investigação de cyber-attacks, mas em nenhum momento nessa viagem foi tratado sobre o fato específico em questão, tá? Sobre essa invasão hacker, e também ninguém visitou agências de investigação, crawl, privadas, coisas assim. Foi para conhecer um modelo que nós queremos... Foi onde? No FBI? No FBI. Eles têm uma divisão de investigação de ataques cibernéticos, que é importante, talvez, nós reproduzirmos isso no futuro, um modelo similar aqui no Brasil, porque essa é uma ameaça cada vez mais presente às instituições, às empresas privadas e às pessoas em geral.